estar participando conosco de mais um culto online. Queremos desejar as mais ricas bênçãos nos céus, vindas a partir de Deus. Deus abençoe sua família, sua vida e que você adore a Jesus Cristo conosco. Deus o abençoe. Senhor, nós oramos no nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós e que através, Deus, desse culto, teu nome seja honrado. Peço que o Senhor esteja nos dando condições, Deus, espirituais, físicas, emocionais, mentais, para, como cristãos e discípulos do Senhor, esperarmos a tua volta, que é uma esperança tão viva, Deus, no coração de todo aquele que crê no Senhor e na tua palavra. Peço que o Senhor nos dê a expectativa sempre de esperarmos o Senhor, sabermos que um dia o Senhor adentrará a história humana, a história de toda a criação também, com a tua redenção definitiva. E nós então poderemos, como filhos e filhas do Senhor, termos o prazer, Deus, de habitarmos contigo eternamente em paz. Abençoa, Deus, a nossa caminhada aqui na terra, nos ajuda nas nossas dificuldades, quando enfrentamos problemas e alguns obstáculos surgem, nós possamos olhar firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo quero comer. Ó, que presença e bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão restaura todo o meu ser. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser.
O filme Sempre ao Seu Lado, de 2009, conta a história verídica sobre a amizade entre um professor de música e um cão da raça Akita, chamado Hashi. O professor encontrou o cão quando o cão ainda era filhote em uma estação de trem. A amizade entre os dois era tão grande que Hashi passou a ir à estação todos os dias, esperar o seu dono chegar do trabalho. Porém, um dia, o professor não voltou mais do trabalho, mas mesmo assim Hashi ia todos os dias esperá-lo. Pelos próximos 10 anos ele fez isso, até que então Hashi morreu. Há uma estátua do Hashi em homenagem a essa bela história de amizade na cidade de Shibuya, cidade onde Hashi viveu. Quanto vale uma espera? Se alguém fizesse uma promessa a você, quanto tempo você suportaria esperando o cumprimento dessa promessa? E se você nunca tivesse visto pessoalmente a pessoa que fez tal promessa, continuaria esperando que ela se cumprisse? E se todo mundo ao seu redor duvidasse de que essa promessa se cumpriria, mesmo assim continuaria esperando e confiando? Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico que se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procure despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Jesus prometeu voltar um dia. Jesus fez essa promessa, a de que um dia Ele voltará. Voltar para restaurar em definitivo toda a criação que foi maculada e manchada pela maldição do pecado.
Uma promessa feita por alguém perfeito, o Deus encarnado, logo uma promessa perfeita e que com toda certeza se cumprirá. Jesus voltará um dia e isso com toda certeza se cumprirá. No entanto, o retorno de Cristo foi colocado em dúvida desde a época dos apóstolos. Muitas pessoas, todas incrédulas, duvidavam dessa promessa e tentavam minar a fé e a confiança dos cristãos de que Jesus retornará. Muitos pseudo-cristãos, que até mesmo faziam parte do grupo dos primeiros discípulos, eram levados por essa dúvida e apostatavam da fé. Afinal, por serem cristãos falsos, não tinham uma fé verdadeira e permanente. A volta de Jesus, ela é certa e repentina. Ela acontecerá, mesmo que muitos duvidem e até mesmo que supostos cristãos deixem de acreditar. É importante refletirmos que a promessa da vinda do Senhor não se encaixa na maneira como as pessoas têm vivido atualmente. Ou seja, nós vivemos em um mundo imediatista, pragmático, onde tudo tem que acontecer na hora que nós queremos e da forma como nós queremos ou projetamos. No entanto, a promessa de Jesus sobre a sua própria volta, sua volta, se cumprirá dentro do que Deus projetou, lá na eternidade, e da forma como Ele revelou na sua palavra. Duvidem os céticos, mas o Senhor voltará. A promessa da volta do Senhor é algo que motiva o coração e a mente de todos aqueles que foram feitos filhos e filhas de Deus por meio de Jesus. Essa promessa motiva, alimenta espiritualmente e traz conforto nos momentos de dor e solidão. Sim, o Rei Jesus voltará e habitará no meio dos seus filhos e filhas por toda a eternidade, onde não haverá mais dor, nem choro e nem luto, um novo céu e uma nova terra, tudo restaurado. Basta então a todo aquele que tem uma vida com Cristo esperar a sua volta. Esta é a maior expectativa que um ser humano pode experimentar. Esta é a maior e grande espera que alguém pode almejar que aconteça, pois essa promessa um dia será cumprida e o seu fim será maravilhoso. Pedro advertiu os cristãos, os verdadeiros, para que continuassem a viver as suas vidas, não com uma vontade de que a vida deles chegasse de vez ao fim, mas que eles vivessem as suas vidas, e é o ensino dessa carta, dessa parte da carta de Pedro, para nós cristãos hoje em dia. Que nós possamos, assim como aqueles irmãos foram orientados, a vivermos um santo procedimento como testemunho da nossa filiação divina, do nosso chamado como igreja e como povo de Jesus Cristo, aguardando com extrema expectativa o cumprimento da promessa da sua volta. A volta de Cristo é a grande espera, que deve estar latente no coração dos verdadeiros cristãos. Ela deve movimentar a vida dos cristãos, deve sim agitar a rotina dos filhos e filhas de Deus, pois o Mestre voltará. Também deve tranquilizar, ao mesmo tempo que ela precisa agitar o nosso coração, ela também deve tranquilizar o coração e a mente dos discípulos e discípulas diante do que é das incertezas e dificuldades da vida, pois o nosso fim não é direcionado pelo mal, mas por Deus. E essa grande espera deve fazer com que os cristãos vivam enxergando pelos olhos da fé. A grande espera, a espera pela volta de Cristo, ela está baseada na promessa da vinda do Senhor. Ela está baseada na promessa da vinda do Senhor. Pedro diz que muitos julgavam a vinda do Senhor, como ele diz no texto, muito demorada. Algumas pessoas, no meio dos discípulos, ao ouvirem a mensagem de que Cristo voltaria, talvez aguardassem que Cristo tivesse voltado na época delas, começaram a dizer que estava muito demorado e que talvez as coisas não eram bem assim, essa promessa talvez até nem se cumprisse, porque desde que eles se conheciam, como a gente costuma dizer, por gente, eles viam que a terra e os céus permaneciam da mesma maneira, a mesma rotina que nós estamos acostumados a ver o sol nascer, o sol se pôr, a chuva cair, enfim, continuava na mesma e Jesus Cristo não voltava.
Então, como acreditar em algo, numa promessa dessa maneira? O que para essas pessoas então era um motivo de dúvidas e até de incredulidade. E essas pessoas foram chamadas por Pedro na carta de insubordinados. Por quê? Porque elas não se subordinavam à palavra de Deus que traz a promessa da volta de Cristo. Mas Pedro continua afirmando na sua carta uma realidade que foge à mente humana, limitada pela ação do pecado, que a de que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia, pois Deus não se limita a espaço ou tempo, como nós estamos limitados. Há pelo menos 2 termos na língua grega para definir o tempo, e são Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo que nós conhecemos, limitado por horas, dias, minutos, etc. O Kairos é um tempo sem limites, e este é o tempo de Deus. Quando Pedro faz essa afirmação, ele está nos ensinando que Deus, como Criador de todas as coisas, inclusive do tempo, não tem pressa como o ser humano pragmático tem, mas ele age de acordo com a sua vontade soberana e dentro daquilo que ele mesmo projetou. Deus não é regido por leis humanas. Deus estabeleceu as suas próprias leis eternas e divinas. Logo, ele governa soberano sobre todas as eras da história humana. Ele controla, ele governa, ele manda. E Deus fez a promessa de que haverá um dia na história em que Jesus retornará para a terra a fim de reunir o seu povo e restaurar toda a criação em definitivo. Essa é uma doutrina, um ensino que você encontra na Bíblia Sagrada. Nesse dia, diz a Bíblia, os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna com Deus e outros para o juízo eterno, debaixo da poderosa mão de Deus em juízo. E os que estiverem vivos, a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos neste dia, a Bíblia ensina que serão transformados. Todas as promessas então feitas por Deus, reveladas na sua palavra através dos profetas do Antigo Testamento, foram cumpridas. E estão se cumprindo assim como as promessas do Novo Testamento estão se cumprindo. Cada dia que passa é um dia mais perto para a volta de Jesus. Cada dia que passa é um dia mais perto do cumprimento dessa promessa. Você, eu vou perguntar para você que está me assistindo e me ouvindo, você está aguardando por isso? De que forma? Com expectativa ou com medo? Saiba que ainda há tempo para viver esse restante de vida que você e eu temos para a glória de Deus e para que essa expectativa da grande espera se torne algo na sua essência. Volte-se para Jesus Cristo. Os apóstolos relembravam essa promessa constantemente à igreja para motivá-los a viver pela fé e para a glória de Deus, assim como Pedro descreveu no capítulo 3. E essa promessa hoje precisa ser relembrada para a Irmandade Cristã, espalhada pela face da terra. Lembre de uma coisa, irmão e irmã, Jesus voltará e nos levará a habitarmos com Ele eternamente, num lugar de paz, sem choro, sem luto, sem dor, no novo céu e na nova terra. Essa promessa ela é real e será cumprida mais dia, menos dia. Um dia o Kairos eliminará o Cronos. Um dia a luz definitivamente extinguirá a escuridão. Lembre sempre dessa promessa. A grande espera está baseada na promessa da vinda do Senhor. Veja o que diz o texto de Atos no capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do modo como viste subir. Que promessa, que expectativa, que grande espera! Jesus voltará um dia para nós vivermos com Ele eternamente. Há uma promessa na Bíblia sobre isso.
acredite nisso, confie nisso, porque Jesus ele voltará para reunir o seu povo. Jesus ele voltará para nos trazer definitivamente a paz com Deus, uma paz eterna. E essa grande espera, ela também está baseada na fidelidade de quem fez a promessa. Está baseada na fidelidade. Quem fez a promessa da volta de Cristo é fiel para cumpri-la. Diferente de nós, seres humanos, que muitas vezes prometemos alguma coisa e não cumprimos. Achamos que podemos manter uma promessa e muitas vezes não vamos cumprir, talvez na maioria delas. Mas quem fez a promessa da volta, o Senhor Jesus, é fiel. Talvez você já tenha ouvido a frase até em camisetas, em adesivos, Deus é fiel. E de fato essa é uma verdade bíblica. Mas Deus é fiel ao quê? Será que Deus é fiel àquilo que eu acho que eu tenho que ter, aquilo que eu acho que eu preciso viver? Ou, conforme a Bíblia nos ensina, Deus é fiel àquilo que Ele disse na sua palavra? Com toda certeza Deus é fiel, mas aquilo que Ele diz na sua palavra, aquilo que Ele revelou a nós. Às vezes, nós preferimos lembrar de que Deus é fiel para nos alimentar, e Ele promete cuidar dos seus filhos, do seu povo e de toda a criação. Deus é quem dá a chuva, Deus é quem dá o sol, Deus é quem criou as estações do ano para que nós possamos ter o alimento. Deus é fiel para nos vestir, a roupa que nós estamos vivendo é uma bênção, é um presente de Deus para nós. Deus é fiel para nos sustentar. Enfim, tudo isso a Bíblia diz que Deus é fiel. Com toda certeza isso é verdade. Mas às vezes esquecemos que muitas promessas de Deus também trouxeram e trarão juízo. Veja o que diz a carta de Pedro. Ele está falando que no dia do juízo, no dia de Deus, no dia do Senhor, na vinda do Senhor, todos os termos que ele usa no texto, é um dia também de juízo, onde toda a criação, inclusive os céus e a terra como nós conhecemos, eles serão transformados, eles se desfarão abrasados, eles estão entesourados, diz o texto, para esse dia. E essa promessa da volta de Cristo, como para alguns é uma bênção, para outros vai ser um dia terrível. E porque a volta de Jesus também será um dia de juízo, ou seja, um dia de julgamento mundial, em que aqueles que foram rebeldes a Deus serão condenados eternamente a um estado de existência afastados da misericórdia de Deus para sempre. Perceba, eu falei aqui, não estarão afastados de Deus para sempre, porque a condenação, o lugar de juízo, o inferno, e como diz Apocalipse, o lago de fogo, ele é um lugar real de juízo que está sob o governo de Deus também. Deus não está afastado do inferno, Deus está no inferno também, pesando a sua mão com juízo sobre aqueles que foram, como diz o texto de Pedro, ímpios, insubordinados àquilo que ele falou e pessoas desobedientes a ele. Terrível, né? Pensar, mas essa é uma promessa também que está na Bíblia, uma promessa de Deus, uma promessa de juízo do próprio Deus sobre a vida das pessoas que não temem. É uma promessa pesada, mas é uma promessa que também está atrelada à volta dele. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas, nenhuma fica de fora. Você encontra, especialmente no Velho Testamento, algumas histórias de alguns personagens em que Deus, inclusive, disse que iria permitir que eles fossem mortos e que Ele mesmo os mataria. Você tem os casos, né, as histórias, os fatos da rainha Jezabel, do rei Saul e tantos outros em que o próprio Deus permitiu situações em que eles fossem mortos. Deus prometeu que faria isso e Ele cumpriu. Então as promessas de Deus são bênção, mas também muitas vezes trazem maldição e juízo. Deus, Ele cumpre todas as suas promessas.
evangelista Lucas, ao escrever o Evangelho, ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A fidelidade de Deus, então, ela é explanada e revelada por toda a Bíblia, mostrando a nós que o ser humano é mentiroso e tem um coração corrupto, mas que Deus não é assim. Deus é a única pessoa em quem, de fato, então nós podemos depositar toda a nossa confiança, pois nele não há sombra de mudanças. Observe como o versículo 9 do texto 2 Pedro capítulo 3 vai falar sobre isso. Leia de novo. Perceba que Pedro está dizendo isso, que Deus é aquele que cuida do seu povo. Ele prometeu, então nós podemos depositar, como filhos e filhas dele, a confiança nele de que ele cumpre isso que ele prometeu. Deus é fiel aos seus eternos decretos. E nesses decretos ele estabeleceu a promessa de que um dia restaurará todas as coisas. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 21, diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mais uma vez a Bíblia nos mostrando que é uma grande espera mesmo a volta de Cristo. Porque naquele dia, segundo diz aqui Paulo em Romanos, a própria criação, todo o universo, toda a criação que foi maculada e manchada pelo pecado, será redimida. E redimida para quê? Paulo usa uma expressão, uma palavra muito maravilhosa aqui, para a liberdade, para a liberdade. Ainda estamos como criação de Deus escravizados por toda ação maligna do pecado na criação, mas na vinda de Cristo nós seremos libertos, em definitivo, de toda essa maldição. A volta de Cristo trará redenção e liberdade à criação e aos filhos e filhas de Deus. Em Romanos, Paulo está afirmando o que Pedro afirma no versículo 13 da sua carta. Você já ouviu sobre a segunda vinda de Cristo? Alguém já te falou isso antes, até mesmo você ter lido conosco o texto sobre a segunda vinda de Cristo? E sobre a primeira, você já ouviu também? Você sabia que Deus encarnou-se na pessoa de Jesus, ele viveu entre os homens, ele morreu crucificado para proporcionar a salvação ao pecador, a sua vida e a minha vida. Essa foi a vinda de Cristo à Terra para essa missão. E sobre a segunda, você já ouviu? Você acabou de ler comigo o texto? Já tinha ouvido falar sobre isso? Por que eu estou te perguntando? Porque ao ouvir isso, ao ouvir sobre a vinda de Jesus, qual a sua reação a isso? Como que você reage a isso? Com incredulidade? Com expectativa? Você acredita? Você desacredita? Você tem aguardado a vinda dele com expectativa ou com indiferença? Se a vinda dele acontecer daqui a 1 minuto ou 1 hora, para onde você irá? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, afirma a fidelidade de Deus. Ela também revela a promessa de que Jesus virá outra vez. Essas verdades, elas ardem em seu coração? Que você e eu possamos ter essa grande espera em nossas vidas. Que possamos, até que essa promessa se cumpra, viver de forma piedosa, temente e fiel a Deus, pois isso agrada a Ele, traz glória ao seu santo nome. Que nós possamos fazer coro com Paulo, que disse certa vez: Maranata, vem Senhor Jesus. E possamos fazer coro com Pedro, que disse na sua carta: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada, nos dê forças, Deus, para vencermos em Cristo o pecado, o mundo, as trevas, e que nessa espera pela Tua volta nós possamos ter sempre o nosso coração motivado, Deus, incentivado pelo Senhor mesmo. Nós pedimos que o Senhor esteja nos dando capacidade, Pai, para suportarmos as dificuldades da vida, sempre olhando e tendo a grande esperança que um dia o Senhor voltará. Que
nós não sejamos daqueles que desanimam, daqueles que retrocedem, não sejamos, Deus, daqueles que apostatam e deixam de acreditar nas tuas promessas. Que a grande promessa, Deus, da tua grande volta, onde o Senhor em definitivo irá restaurar todas as coisas e nos ter debaixo das tuas asas eternamente. Que até esse dia, Deus, nós possamos confiar e não deixar de confiar no Senhor e na tua promessa. Que a tua volta seja aquilo, Deus, que nos motiva na caminhada, nos incentiva e nos dá consolo e conforto nas horas de dificuldade. Abençoa, Deus, a nossa vida, as nossas famílias, abençoa a semana que se inicia, que nós possamos, Deus, sempre ter a tua providência, a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas, e que nós possamos, com o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, testemunhar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, Deus Filho, e a eterna compaixão do Espírito Santo, que é Deus, estejam sobre nós, povo do Senhor, espalhados pela face da terra. Amém.